Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo nós vamos tratar aí do segmento de defensivos agrícolas, esclarecendo mitos em torno aí do tema deste assunto. Mas para poder falar com propriedade sobre o assunto, sobre a questão, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o diretor da ANDEF, Associação Nacional das Empresas, justamente de Defensivos Agrícolas, Mário Van Zuben. Mário, satisfação contar contigo aqui no Agropapo. Mário. Bom dia, Ronaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você aqui no Agropapo e esperando poder esclarecer pontos importantes sobre o uso dessa tecnologia tão importante para a agricultura. Muito bem, meu caro. Bom, vem circulando aí a torto e a direito, justamente há um bom tempo já, essas questões aí em torno de que o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas e tudo mais, mas recentemente até tivemos aí um estudo da FAO-ONU dizendo ao contrário. É isso, né? Acho importante sempre lembrar as características da agricultura brasileira. Nós estamos falando de uma agricultura feita em clima tropical, que é diferente da maioria dos grandes países produtores que produzem em condições temperadas. O que significa essa diferença? Do ponto de vista de controle de pragas, existe uma intensividade muito maior em termos de ferramentas que têm que ser utilizadas para controlar essas pragas, né? Então, o Brasil comparado a Estados Unidos, todos os países europeus que têm alguma agricultura relevante, eles têm uma condição com invernos rigorosos onde a demanda pelo controle fitossanitário de produtos químicos ela é menor. Então é um grande mercado, sim, mas o mais importante é a gente avaliar o que se produz através da utilização desses insumos, né? Se a gente olha em termos de tamanho de mercado, Brasil e Estados Unidos brigam como os dois maiores países que utilizam a tecnologia, porque são as maiores agriculturas do globo. Agora, o importante é que a gente faça essa avaliação. Existe um estudo, além do dado da FAO que foi publicado recentemente, existe um trabalho feito pela Unesp de Botucatu que mostra que o Brasil, quando se coloca o que é utilizado de defensivos por área cultivada, o Brasil vai de primeiro, segundo para sétimo lugar, ou seja, ele deixa para trás países como Coreia, Japão, países europeus como França, Alemanha, Reino Unido, né? O estudo ele vai um pouquinho além, porque além de ele considerar por área cultivada, como no Brasil existe em algumas regiões você faz três safras até, né? Numa mesma área, né? Ele leva em consideração quanto se extrai de produção da área onde se utilizou essa tecnologia. Quando a gente coloca sob esse parâmetro, aí o Brasil vai para 13º. Além dos países que eu já mencionei que o Brasil deixa para trás, aí a gente coloca Argentina, Estados Unidos, Austrália, entre outros. Ou seja, o uso dos defensivos agrícolas no Brasil é muito mais eficiente do que essa lista enorme de países desenvolvidos que eu acabei de mencionar. Agora, essa questão que muitos, vamos dizer assim, antagonistas ao uso da tecnologia falam, por exemplo, nós temos um produto que ele não tem registro num país europeu e tem registro no Brasil. Como explicar isso? Qual é o ponto de vista nessa questão? Esse é um ponto excelente que você levanta, Ronaldo, porque essa informação ela tem sido muito distorcida, né? O fato de um produto ser registrado em um país e não em outro, ele não significa nada além de uma análise que é feita pelos órgãos reguladores. Primeiro, o país precisa definir qual é o perfil agrícola daquele país, quais são as culturas relevantes, né? Baseado nessas culturas, quais são as pragas principais, qual a necessidade de controle fitossanitário, né? Então, tudo isso tem que ser definido antes de você optar ou não pela aprovação de um produto, né? Então, é importante a gente dizer, o Brasil ele tem algumas culturas que são muito específicas. Por exemplo, para pegar cana-de-açúcar, é uma cultura muito importante para nós. Se a gente for olhar a União Europeia, obviamente não existe a produção de cana lá. Então, existem produtos registrados para cana aqui que não tem registro na Europa. Correto. O inverso também é verdadeiro, né? Se a gente olhar, só para citar dois exemplos aqui, a cultura das oliveiras em Portugal, né?
Existem hoje 26 produtos registrados para uso na cultura das oliveiras em Portugal. No Brasil, essa cultura, embora já haja bastante investimento, ela ainda é pouco significativa comercialmente. Tá. Existem somente 3 produtos aprovados aqui no Brasil, ou seja, tem uma diferença de 23 aí que estão registrados lá e não são registrados aqui para o uso em oliveiras. Tem um exemplo ainda mais gritante. Se a gente pega a cultura do trigo na Alemanha, né? Existem aproximadamente 30 produtos, entre herbicidas, fungicidas e inseticidas, registrados para uso no trigo na Alemanha, que sequer tem um registro aqui no Brasil para nenhuma cultura. Tá. Tem algo errado com isso? Não. Significa que os alemães são relapsos e não estão cuidando bem da saúde da população? Não. Significa que aqueles produtos são necessários para as necessidades deles, para o cultivo do trigo naquelas condições, e não são no Brasil. Então, esse é um fato que precisa ser esclarecido. Inclusive, existe muita informação sendo divulgada. Existe, inclusive, um atlas que foi publicado recentemente atestando que 150 produtos registrados no Brasil são banidos na União Europeia ou não são autorizados na União Europeia. Nós fizemos um levantamento a respeito desses números e claramente a gente vê que essa informação é incorreta. Por quê? Se a gente pega rapidamente fazendo uma análise dos 150 produtos, a gente logo vê que 40 são para outros usos não agrícola. Tá. Tratamento de madeiras ou outras utilidades. Outros 43 produtos, eles nunca tiveram registro aqui no Brasil, agrícola. Existem ainda 9 produtos que são produtos do tipo que eu mencionei antes. Tem registro para cana-de-açúcar, são úteis aqui, não são úteis lá. Nunca foram submetidos para registros na União Europeia. Sobram 58. Desses 58 produtos, se a gente analisa não só a situação na União Europeia, mas globalmente, e a gente utilizou aí 4 países como referência, Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos, a gente vai ver que esses produtos estão registrados nesses outros países. Ou seja, esse discurso de que o Brasil usa tecnologias banidas, defasadas, inverídico. De novo, os produtos que são registrados ou não em determinados países dependem das condições de uso, das condições da agricultura clima, e da solo, necessidade. das culturas. Exatamente. Enfim. Outro ponto muito importante que muita gente desconhece, quando se fala em produtos banidos, o sistema regulatório brasileiro, assim como todos os países que têm um sistema regulatório funcional, eles têm um processo chamado de reavaliação de produtos. Ou seja, se houver uma situação onde em algum lugar do mundo foi identificado um problema com o uso de uma determinada molécula, é obrigação do órgão regulador abrir um processo de reavaliação. Tá. Isso existe aqui no Brasil. E produtos no passado eles já tiveram seu uso restringido ou, eventualmente, a gente sabe de casos de produtos que foram banidos do mercado, produtos mais antigos. Tipo uma Interpol dos defensivos. Para garantir que se ao longo do uso dessa molécula for identificado um problema, você tem como corrigir, né, e tomar ações corretivas aí nesse processo. Então tem um princípio básico aí que é preciso diferenciar produtos não registrados de produtos banidos? Essa é a questão? Sem dúvida. Muitas vezes se generaliza como produtos banidos, o que não é fato. O fato de um produto não estar aprovado, ele pode ter diversas razões. Uma delas é a não submissão para registro, porque não tem necessidade naquela agricultura. Pode ser porque um produto antigo, a empresa registrante decidiu não realizar mais estudos e descontinuou a comercialização desse produto. Então tem uma série de situações e normalmente se coloca dentro do mesmo saco, né, como sendo produtos banidos e de fato não é isso. Certo. E esse novo marco regulatório, vamos chamar assim, justamente de análise dos defensivos, foi publicado recentemente aí pelo Ministério da Agricultura e tudo mais. O que isso justamente traz vamos dizer assim, de benefícios em termos da nossa legislação, de proteção à saúde, ao meio ambiente e também de evolução de registro dos produtos? Existe um projeto de lei sendo discutido, na verdade, ao longo do ano passado houve bastante debate a respeito, ele foi discutido numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele busca a modernização da legislação brasileira dos defensivos. Por que a gente fala em modernização? A legislação atual que rege o registro de defensivos agrícolas, ela tem 30 anos, é de 1989. A ciência avançou muito ao longo dessas 3 décadas.
E essa legislação ela não permite que o que existe de mais moderno em ciência hoje seja de fato utilizado na análise desses produtos. Tá. Então, a discussão desse projeto de lei ela deve ser retomada em algum momento nos próximos semanas e meses aqui, porque ela traz, então, esse aspecto de modernização, adoção de análise de risco. Isso não é praticado hoje, isso é feito nos países desenvolvidos, nos países que têm agricultura relevante e sistemas regulatórios bem estabelecidos. Eles avaliam cada molécula baseado nas condições recomendadas de uso. E é assim que deve ser feita essa análise. Isso é análise de risco, né? Então, o que o projeto de lei preconiza é a adoção da avaliação de risco para todas as moléculas, as novas moléculas, né? Mas ele traz alguns outros mecanismos. Ele visa trazer maior transparência, né, no processo, criando um sistema único informatizado entre os 3 órgãos. Tá. Outro ponto importante, se falou muito no passado da retirada de alguns desses órgãos, Anvisa, IBAMA, do processo de análise. De forma alguma. O texto que foi aprovado na comissão especial no ano passado, ele garante o papel dos 3 órgãos avaliando os produtos. Então, o Ministério da Agricultura como coordenador, o órgão que é o órgão registrante, mas a Anvisa cuidando de aspectos da saúde humana, como deveria ser, e o IBAMA fazendo toda a análise para garantir a segurança ao meio ambiente, né? Isso é mantido também nesse projeto de lei. E isso é muito importante que seja entendido, porque houve muita desinformação ao longo dessa questão, né? Sim. Agora, em termos de pesquisa e desenvolvimento, qual está sendo o foco da indústria agora? Enfim, é justamente buscar o desenvolvimento de novos produtos mais amigáveis ao meio ambiente? Esse é o ponto central? Sem dúvida nenhuma. A indústria segue investindo de forma muito significativa no desenvolvimento de novas moléculas. Existem outras tecnologias que vêm se somar ao uso dos defensivos químicos, os próprios biológicos, a biotecnologia, que já é uma realidade hoje no país, mas a indústria segue investindo. Só para te dar uma ideia, Ronaldo, o desenvolvimento de um produto novo, ele parte de um banco de 160 mil novas moléculas para você chegar a um produto comercial, a um custo de quase 300 milhões de dólares. Com todos os estudos que são feitos ao longo de 11, 12 anos de desenvolvimento, né? Então, a indústria segue trabalhando para trazer novas moléculas que sejam mais específicas, com perfil mais amigável, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Importante destacar, existe uma forma de se medir a segurança na utilização das tecnologias, um conceito chamado de EIQ, que é de coeficiente de impacto ambiental, vindo do inglês, né? Uma metodologia que foi desenvolvida na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A equipe da universidade aqui da Unesp utilizou essa metodologia para fazer uma análise de todos os defensivos que são usados nas 4 grandes culturas onde mais se utiliza defensivo químico. Soja, milho, algodão e cana. Tá? Então, considerando todos esses produtos nessas culturas, o que se vê é que ao longo de um período que vai de 2002 a 2015, eram os dados, o espaço que foi avaliado, avaliando-se aspectos de exposição do aplicador, do meio ambiente e do consumidor, existe uma redução de impacto de 38% na média. Na média, a redução de impacto para o aplicador é ainda maior. Mas isso mostra o quê? Isso mostra que as tecnologias elas têm sido aprimoradas, a segurança no seu uso tem sido cada vez maior, né? E quando a gente avalia, hoje existem, voltando no seu ponto de novas moléculas, hoje existem 28 novas moléculas aguardando análise e tomada de decisão no Brasil. Essas moléculas, dessas 28, porque o sistema regulatório brasileiro tem sido bastante lento, tem levado 8 anos em média aqui, enquanto outros países levam 2 anos a 2 anos e meio. Das 28 moléculas que o Brasil está aguardando, o produtor brasileiro está aguardando, 19 já estão aprovadas no Canadá e Estados Unidos, 18 na Austrália, e se a gente pega Canadá, até a União Europeia, que é extremamente restritiva, já aprovou 16 dessas novas moléculas. Ou seja, a agricultura brasileira está ficando para trás. Um ponto adicional. Está faltando uma equivalência aí. Está faltando uma, exatamente. E aí é importante destacar, eu mencionei as informações sobre EIQ, quando a gente avalia os dados de EIQ dessas novas moléculas que estão aguardando para entrar no mercado,
a redução é ainda maior de impacto. Ou seja, existe uma necessidade urgente de aprovação de novas tecnologias por todos os motivos, pela competitividade do agricultor brasileiro, pela segurança como um todo, né? Então isso é fundamental no processo. Um outro dado muito interessante, Ronaldo, acho que vale a pena, quando a gente fala o que as novas tecnologias trazem. Se a gente pegar doses médias utilizadas de defensivos químicos no final dos anos 60 e consideramos isso como base 100, as doses médias usadas hoje representam apenas 12% do que elas foram lá atrás. Tá. Então isso é extremamente significativo. Essas novas moléculas que eu mencionei que aguardam a análise reduzem ainda mais essas doses. Né? Então tudo isso representa os ganhos que a nova tecnologia, o investimento em novas tecnologias vai trazer para a agricultura brasileira. Legal, meu caro. Só vou dar uma paradinha aqui para fazer umas chamadinhas tradicionais do Agropapo, a gente já volta, ok? Legal. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Se você quiser rever esta edição, é só acessar o canal oficial da UTV no YouTube ou ainda o canal oficial do Agropapo, que é youtube.com/agropapo. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil lá é @agro_papo. Também estamos presentes no LinkedIn e no Instagram. É só seguir a gente lá, é @agropapo_oficial com 2 Fs. E agora quero fazer a chamadinha aí da Conresultado. A Conresultado é justamente a agência de comunicação e marketing digital especializada aí no agronegócio. Mais informações é só acessar aí o site da empresa, www.conresultado.com.br. Agora quero fazer a chamada aí do CIABS. O CIABS será o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura, evento organizado pela ABPA, que acontece na próxima semana na cidade de São Paulo, e o Agropapo aí é parceiro de mídia oficial aí do evento, informações aí na sua telinha. Agora quero fazer a chamada aí também aí do YouAgro. YouAgro é a rede social aí do agronegócio. Você pode baixar lá a sua Play Store lá, a sua Apple Store, justamente lá o aplicativo para você poder estar usando aí o YouAgro. Agora quero fazer a chamadinha aí também da Farmers Brasil. A Farmers Brasil é a marca de lifestyle aí do agronegócio brasileiro, que vem com a proposta de conectar campo e cidades, mensagens de orgulho de ser agro. É só conversar lá com o Alexandre Mecone, informações aí na sua telinha também. E agora quero mostrar as mais recentes edições aqui da Cultivar, parceira do Agropapo. Essa aqui é a capa da mais recente Cultivar Máquinas Agrícolas. Aqui é a capa também da mais recente edição da Cultivar Hortaliças e Frutas. E por fim, a mais recente edição da Cultivar Grandes Culturas. Mais informações é só acessar o site da revista, revistacultivar.com.br. Muito bem, Mário. Agora, nessa questão aí dos defensivos, há um desafio aí de manejo, né? De evangelização nesse sentido, né? De melhorar essa boa prática, ou não? Sem dúvida. Esse é um desafio constante, né? Acho que se evoluiu muito ao longo dos últimos anos, mas de fato não faria sentido você fazer tanto investimento no desenvolvimento de novas moléculas se chegar no final da linha o uso for feito de forma incorreta. Quer dizer, o uso incorreto de qualquer tecnologia pode criar problemas, né? Acho que um ponto muito importante, Ronaldo, de destacar é que sim, existem casos onde ocorre mau uso no campo, mas eles são exceções. O que a gente vê muitas vezes é que se trata essas exceções como se elas fossem regra, e não é o caso. Não é o caso, né? A gente sabe que, de fato, são exceções. Quando se identifica esse tipo de problema, tomam-se ações corretivas, né? Vale lembrar que existem muitas formas de se garantir essa utilização correta lá no campo. Ele começa desde o próprio sistema regulatório, né, que a tomada de decisão pela aprovação de um produto é a chancela dos reguladores de que o uso conforme recomendado é seguro. Você vai para rótulo, bula com recomendações específicas para a utilização segura daquele produto. Você tem um receituário agronômico que obrigatoriamente todo produto para ser utilizado ele tem que ser recomendado por um engenheiro agrônomo, né? Além disso, existem as iniciativas de treinamento e capacitação que a própria indústria faz, as empresas fazem individualmente, cooperativas, associações de produtores, né? Tudo isso é feito e obviamente é um esforço contínuo, né? Como falei, a gente tem que
reduzir ao máximo os casos excepcionais de mau uso que ocorrem no campo. Então, isso é um tema sempre muito prioritário para nós da indústria e para os produtores, obviamente, com a preocupação que eles têm com a segurança dos seus aplicadores. Uhum. Para a gente fazer uma amarração aqui, temos um desafio significativo aí de comunicação, então, né? Está tendo uma espécie de diálogo de surdos, então, nessa questão toda? A comunicação, eu diria que ela é um grande desafio para toda a agricultura brasileira, o agronegócio como um todo, né? E particularmente na área de defensivos, a gente tem sofrido com esse problema. Existe um esforço muito grande para a gente poder levar a informação qualificada para a população em geral, porque infelizmente a população muitas vezes tem sido induzida a achar que ela está consumindo alimento contaminado, que não é verdade, né? Obviamente o leigo ele ouve e ele vai absorvendo tudo aquilo que é colocado, mas o fato é que hoje existe muita informação qualificada para tirar essas dúvidas do consumidor, né? Então existe todo um processo, por exemplo, no tema de resíduos, a própria Anvisa atesta a segurança dos produtos produzidos no Brasil. O último dado publicado pela Anvisa com o programa PARA de análise de resíduos de 2016 demonstra que 99% das amostras que foram avaliadas, elas são seguras, não causam nenhum tipo de problema para o consumidor, né? Então, é importante que a população entenda que a tecnologia ela vem sendo utilizada de forma correta, segura. O produto dele, que ele consome, frutas, verduras, legumes, são seguros, sim, né? Para a gente fazer essa informação chegar ao grande público, existem algumas iniciativas. Eu gostaria até de destacar aqui uma delas, é uma iniciativa chamada AgroSaber, né? Então existe um site www.agrosaber.com.br, onde muita informação de qualidade é disponibilizada. Existem diferentes plataformas, mídias sociais, onde as pessoas podem optar por receber essas informações. São informações técnicas, qualificadas e que buscam justamente esclarecer todos esses mitos que têm sido plantados aqui no Brasil. Agora, pegando justamente esse ponto da comunicação aí, e que você pontuou bem aí do leigo, né? O que o pessoal fala, então para que usar defensivo se tem orgânico? Como é que é o posicionamento em cima desse ponto? Excelente. A gente vê diversas tecnologias alternativas se desenvolvendo, né? Uma delas são os defensivos biológicos. Na nossa visão, todas elas são muito bem-vindas, né? Então, se a gente pensar a biotecnologia, que já é uma realidade hoje, né? Os defensivos biológicos, controle biológico como um todo, e aí você toca no tema agricultura orgânica, existe espaço para tudo. Existe espaço para tudo. Na nossa visão, nenhuma tecnologia por si só ela vai garantir que o produtor possa produzir sem ter perdas significativas na sua lavoura. Ou seja, no futuro a gente enxerga que os defensivos químicos são uma tecnologia que já está aí há mais tempo, já é mais conhecida, né? Mas no futuro a gente enxerga uma combinação, uma complementação entre essas tecnologias, né? A agricultura orgânica especificamente tem um espaço. Obviamente ela tem um espaço, mas é uma tecnologia limitada quando a gente pensa em produção em grande escala, né? Hoje, com o conhecimento que existe hoje de produção agrícola, é inviável você imaginar uma produção nos volumes que são requeridos hoje para alimentar a população mundial sendo feito de forma orgânica, né? A gente sabe que a produtividade é menor, se tentasse migrar 100% para uma agricultura orgânica, você está falando de pressão ambiental, inclusive, porque, quer dizer, se você não consegue produzir a mesma quantia por área, você vai ter que abrir área. E isso a gente sabe que é inaceitável, né? Então, esse é um caminho. Existe espaço, sim, ele é importante, agora com as peculiaridades que ela traz, custo mais elevado, justamente por essa produtividade mais baixa, mas são alternativas para o produtor. A depender da situação de cada produtor, ele tem que avaliar qual é a melhor tecnologia, tem que ter o direito de escolher, qual é a melhor forma de produzir, né? Sim. Muito bem, meu caro, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui no nosso programa e, por favor, pedir a gentileza, se você quiser deixar os contatos aí da Andef ou ainda da plataforma AgroSaber, à disposição, o espaço está aberto. Eu volto a frisar, a gente obviamente sempre à disposição para esclarecimentos,
A plataforma AgroSaber, novamente www.agrosaber.com.br. A partir dali pode-se acessar diversos sites com informações, diversas mídias, né? Acho que isso é muito importante para o esclarecimento, muita informação técnica, científica, muito bem embasada, esclarecendo toda a segurança no uso dos defensivos agrícolas no Brasil, que são tão importantes para que a agricultura brasileira siga exercendo o papel que ela tem de alimentar uma população mundial que só cresce. Muito bem, Mário. Uma vez mais agradeço a tua presença e tendo novidades aí, o espaço está aberto no Agropapo. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Ronaldo. Muito bem. E assim encerramos esta edição aí do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV na internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.